Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista, vamos juntos até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Buscando se reaproximar do G8 da Série C, Guarani recebe o Ipiranga amanhã às 7h30 da noite no Brinco. Vitória nesse sábado é fundamental para as pretensões do Guarani. Em sua estreia no Brinco, Matheus Costa será obrigado a mexer na escalação. Suspensos pelo terceiro amarelo, Rafael e Caio Melo desfalcam a equipe. Apresentado ontem, Dentinho pode aparecer no time titular. Após não realizar o treino tático na tarde de ontem em protesto por atraso dos salários, elenco foi a campo nesta sexta-feira e finalizou a preparação para o duelo de amanhã contra o Botafogo fora de casa. A delegação, nesse momento, está a caminho de João Pessoa. Com a situação extracampo muito delicada, Maguinho e Jean Dias podem deixar o Moisés Lucarelli. Peças importantes no elenco de Alberto Valentim, lateral e atacante, estudam rescindir o contrato com o clube em comum acordo por conta da situação salarial. A noite desta quinta-feira confirmou Vasco e Cruzeiro como os últimos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Eles se juntaram Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians e Fluminense na lista de sobreviventes do mata-mata nacional. Sorteio da próxima fase será na terça-feira, às 10 horas da manhã, na sede da CBF. Palmeiras encaminha a sexta saída na janela e pode buscar mais 2 reforços. Verdão define detalhes da saída de Vanderlan para o Red Bull Bragantino e avalia lacunas no grupo para fazer movimentações no último mês em que pode registrar atletas. Após vitória no derby, o meia André Carrillo e o atacante Memphis Depay tiveram lesões diagnosticadas e vão desfalcar o Corinthians no próximo jogo, ou nos próximos jogos. O caso mais grave é de Carrillo, que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e terá que passar por cirurgia. Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem de texto, 971021493. Mande a sua mensagem, que daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do AgroSteel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do AgroSteel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Vasco sobre o CSA pelo placar de 3-1. O Vasco está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Jogo realizado ontem em São Januário com a arbitragem de Rafael Claus. O Vasco, do técnico Fernando Diniz, Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura e Lucas Piton, Jair e Tietê, além de Felipe Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Verrete. O CSA do técnico Márcio Fernandes com Gabriel Félix no gol, Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo, Gustavo Nicola, Camacho e Brian, Guilherme Cachoeira, Marcelinho e Thiago Marques. Esta foi a equipe do CSA. Os gols do jogo. O time do Vasco abriu o placar com Rayan a 20 minutos do primeiro tempo, Felipe Coutinho ampliou a 31 e ainda no primeiro tempo o Tietê fez 3-0 para o Vasco. O Brian diminuiu para o CSA no comecinho do segundo tempo. Vitória, portanto, do Vasco, classificado às quartas de final da Copa do Brasil, ficha técnica em São Januário, 3 para o Vasco, 1 para o CSA. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Tem muita mensagem, aliás, muito obrigado a todos, né, que mandaram mensagem. O Gildo Neto escreve: bom dia, a preocupação do Guarani não é a classificação, e sim não cair para a Série D. Vide o que aconteceu com Santa Cruz. Cuidado, hein? Gildo Neto. Bom dia, a entrevista do Eberlin ontem não faz sentido algum. Ele pagou a empreiteira antecipadamente e não pagou a prestação que gerou o Transferban? Quem paga toda a empreiteira antecipadamente? Ninguém. Tudo então é da gestão passada, caso de Alisson, Ivan, Fecim, Fábio Sanches. Parabéns, CH, pela melhor pergunta, Alexandre. Não acho isso não, Alexandre. Eu deixei ele falar, eu fiz uma pergunta curta e ele respondeu lá da maneira dele, ok? Eu também fiquei surpreso com a resposta, isso é a verdade. E os salários atrasados já foram pagos, Ronaldo do Chapadão? Pelo que eu sei, não. Sua pergunta ontem ao Eberlin foi muito pertinente. Como fazer uma reforma e construção grande no CT em uma crise dessa? Os jogadores devem pensar, tem dinheiro para isso e não paga salário, Júnior Fernandes. Eu acho que a pergunta, ela se explica. E vê que ele foi monossilábico, paguei antecipado. Como assim? Pode ter até acontecido, eu não tenho o direito de duvidar, mas eu tenho que perguntar. Não faz sentido a resposta que o presidente deu. Mas, se ele está falando, até que prove ao contrário, eu sou obrigado a concordar e acreditar, né? Mas que é estranho, é estranho. É impressionante, o presidente da entrevista sempre repete o mesmo mantra, com voz sofrida. Fala das dívidas deixadas por gestões anteriores. Por que vocês nunca perguntam a ele se ele não sabia das dívidas quando se candidatou à presidência? A gente já fez essa pergunta. Logo no começo. Eu me lembro bem. Não sei se fui eu que fiz. Eu só sei que ele disse que sabia, mas não o tamanho do problema. Foi o que ele disse naquela oportunidade. Onde foi parar o Catarino? Renato Bugrino saiu da emissora, tá bom? O Eberlin não falou como vai honrar os salários, não achou uma solução, então está aí o resultado. Jogadores indo embora e a nação não merece explicação novamente?
pois o cenário que ele expôs ontem, hoje, já é totalmente diferente. Acontecem fatos que podem comprometer o acesso, não acha? Carlão, acho. Acho sim. A Ponte precisa contratar, não perder jogador. A Ponte tem que ser administrada por profissionais. Já foi a época de amadorismo. Laércio Santos. Infelizmente, se a Ponte Preta não acertar os salários dos jogadores, ficaremos na Série C. Eu concordo com você que os salários têm sim que serem pagos, mas é triste a situação de um time mal administrado, maltratado e com uma torcida sofrida, torcendo para subir. Vamos fazer uma vaquinha e pagar esses jogadores, senão não sobe, Alê. Tá bom. Eberlin fala que são alguns dias de atraso de salários. Parece-me que não é verdade, Paulo Bonfim. Não são alguns dias não, né? Mas alguns dias também são 60 dias, 70. Não estou dizendo que está atrasado. Mas quando você falar alguns dias, pode ser 2, 4, 7, 10, 15, 30, 60, 90. Complicado. Um abraço, André. Já começou a debandada. Vem aí o falastrão por culpa nas redes, por a culpa na rede social e nas gestões anteriores. Tandy Negrão. Bom dia, CH. É só incompetentes no Guarani e Ponte Preta. Veja as situações que estão os dois clubes e ninguém é punido. Os dirigentes destroem o clube e fica por isso mesmo. Dilson do Guarujá. Começou a debandada na Ponte. O seu presidente tem que parar de falar e agir. Valdem Matheus. Pois é, meu amigo. Miséria pouco é bobagem. O pior adversário da Ponte apareceu. A falta de pagamento. Até que ponto o torcedor pode torcer? A situação fica complicada. Renato Grácia. A oposição na Ponte devia se organizar e fazer uma folha de pagamento para ajudar e não estorvar. Henrique Vianney. Tá bom, tá registrado. O Eberlin vive falando que fez auditoria nas contas e que viu a má administração. Bom, eu já disse isso. Foi uma pergunta lá atrás que eu fiz. Se tem auditoria, por que não torna pública? Não pode ser uma auditoria caseira feita por uma pessoa que é parceira da Ponte. Tem que ser uma auditoria independente. Eu não sei se é o caso. Tá? Se eu fosse o presidente, estivesse na situação que ele está falando, e tivesse auditado o clube, eu tornaria o documento público. Mas com toda certeza. Para responsabilizar todo mundo que tem responsabilidades. É isso que eu faria. Né? Mas eu não sou presidente da Ponte. Isso é apenas uma opinião. Olha o currículo desse Dentinho. É currículo de time de fazenda. Outro para só receber salário. Hélio Martinelli. Você sabia que tinha dívidas, mas não sabia o tamanho, então ele não sabia. Alexandre Balista. Não sabia. Aqui o Alexandre pedindo a volta do Carnielli. Nossa, ao fim dos nossos times de Campinas, uma situação pior que a outra. Os dois estão caminhando para o inferno. Carlos Castelo. Eberlin tem ou teve empresa de terraplanagem? Paulo Bolfin, não tenho a mínima ideia. Há quanto tempo não se escuta isso de debandada em outra equipe? Tantos devem e não se fala nisso. Muita incompetência o que acontece na Ponte. Cléfor. Bom dia, CH. Se for verdade a saída de 2 jogadores, não vão fazer falta. Um já é reserva e o outro pedindo passagem para reserva. Vamos usar a base. Pedrinho, Leão, Gustavo Teles, Miguel. Abraço, Carlos Lemos Matozinho. 11h48 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o último treino do Guarani hoje antes de enfrentar a equipe do Ipiranga. Amanhã às 7h30 da noite no Brinco, jogo importantíssimo. Aliás, jogo que marca 13 dias depois o reencontro do treinador, o Matheus Costa, que saiu do Ipiranga justamente para dirigir o Guarani. E o atacante Mirandinha, autor do gol de empate no derby, ele fala justamente a respeito do que o Matheus vem passando para os jogadores, já que ele conhece bem o elenco que ele treinava. O professor Matheus tem passado bastante coisa pra gente,
porque a gente sabe que vai ser um adversário muito difícil. É uma final antecipada pra gente, todo jogo agora vai ser uma final, né? Mas a gente acredita que com o apoio da nossa torcida, com o trabalho que o professor Matheus está passando, a gente vai fazer um bom jogo e tem tudo para conquistar um bom resultado. O Guarani ainda não está definido, só vai ser confirmado momentos antes do jogo, 1 hora antes da partida, ou seja, às 6h30 de amanhã. Uma coisa é certa, zagueiro Rafael tá fora, suspenso, assim como o volante Caio Melo. Na zaga deve voltar o Alan Santos, ao lado do Diogo Silva, e no meio-campo, no lugar do Caio Melo, a possibilidade do Matheus Sarará, ou mesmo do Cadi. Lá no ataque, ainda não está inscrito no bid da CBF o Dentinho. Ele pode entrar ainda hoje no bid da CBF. Existe a possibilidade dele começar jogando ao lado do Mirandinha e também do Bruno Santos, ou mesmo ficar no banco e o Cauã Jesus ser mantido no ataque do Guarani. Vale lembrar também que o Guarani, como eu falei ontem, busca um goleiro no mercado. Tentou o César do Avaí, mas o Avaí não liberou. O Guarani, ontem eu trouxe a informação de que estaria atrás do goleiro Vanderlei, só que o Farney me confirmou, Vanderlei não será o goleiro do Guarani. O Guarani busca um goleiro mais novo. O César, por exemplo, que o Guarani tentou, tem 30 anos de idade. Mas o Guarani, é claro, está no mercado e pode trazer um goleiro ainda em 2025. Valeu, CH! Valeu, Breno. E agora comentando o Guarani, chegando o Valdemir Gomes. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Que jogo importante, né? Emblemático. Treinador que estava há 2 semanas estava no Ipiranga, agora está no Guarani, o Matheus. Vem aí agora enfrentar a sua ex-equipe. Coisas do futebol brasileiro, tudo dentro da normalidade. O regulamento permite, a lei permite, ele optou por treinar o Guarani, tá tudo certo. Vai levar alguma vantagem porque conhece a fundo o time do Ipiranga? Acho que pode ter alguma vantagem sim, mas pode ter a desvantagem também do adversário entrar muito pilhado pelos dirigentes. Tá vendo? Ele foi embora, deixou a gente na mão, vamos dar o troco, aquelas coisas todas, né? Na verdade, tudo isso é teoria do pré-jogo, é a frieza teórica do pré-jogo. Na prática, jogo duríssimo contra um adversário que está melhor ranqueado no campeonato, melhor classificado. E eu espero que o Guarani faça uma partida consciente de que é esse o jogo, né? Ele tem só 4 e tem que fazer mínimo de 10 pontos. 10 para chegar a 27 não garante a classificação, mas pode ser que dê. Então, se não ganhar esse jogo aí, a coisa já envereda por aquele lado de usar a calculadora e não mais a bola e a chuteira. Importantíssimo jogo, mas ele é muito equilibrado e difícil para o Guarani. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Com Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta encerrou agora há pouco a preparação para a partida de amanhã diante do Botafogo e neste momento está embarcando rumo a João Pessoa para a partida de amanhã. Vale lembrar mais uma vez que na tarde de ontem o elenco da Macaca se recusou a treinar no CT do Jardim Olina em forma de protesto por conta de salários atrasados. Os jogadores cobram salários referente ao mês de junho, que segundo um acordo entre o presidente e o grupo de jogadores, deveria ser pago até o último dia 31 de julho, quinta-feira passada. Ontem, completando uma semana de atraso, os jogadores decidiram em forma de protesto não realizar a atividade prevista pela comissão técnica. Mas hoje pela manhã o elenco já treinou, já encerrou a preparação e, como eu disse, neste momento está embarcando rumo a João Pessoa. E para essa partida o Alberto Valentim deve mandar a campo Diogo Silva no gol, Maguinho na lateral direita, Wanderson e Emerson Santos na dupla de zaga e Arthur fechando essa primeira linha. No meio de campo, Lucas Cândido, Dudu, Luiz Felipe e mais à frente armando o time o Elvis. Lá no ataque, Gé de um lado e aí uma dúvida entre Toró ou Jean Dias. O Jean Dias, que ficou fora do derby por uma lesão muscular, se recuperou no decorrer da semana e deve voltar a ser titular na equipe de Alberto Valentim.
E quem falou com a gente nesta semana foi o Diogo Silva. Ele citou que a Macaca vem dominando seus adversários, mas não consegue concluir em chances reais de gol. Assim, a gente tem dominado o jogo, mas a gente tem que transformar mais esse domínio em finalização, né? Nesse aspecto eu concordo. Só que isso não é só tipo assim, você vai falar, é o ataque. Não, na hora de defender, começa desde lá da frente. Tem que ter uma pressão muito boa, uma organização. Os caras, não é só o setor defensivo. Também, nessa situação do ataque também, hoje em dia, começa a criação da jogada desde lá atrás, né? Então é nós, né, nos concentrarmos mais, nós temos trabalhado, e uma concentração para que essas nossas ações elas se transformem naquilo que nós estamos querendo. É isso, CH. A Macaca encara o Botafogo amanhã. A bola rola a partir das 5 horas da tarde. Partida que pode garantir a classificação antecipada da Macaca à segunda fase desta Série C. Obrigado, Pedro. E agora comentando de volta, Valdemir Gomes. O momento não poderia ser mais inoportuno do que está sendo. É o pior momento para que aconteça isso que está acontecendo com a Ponte. Greve, jogador indo embora, jogador insatisfeito, salário atrasado e ação para lá e para cá e problema com a justiça trabalhista. Não poderia o momento ser o pior, mas mais inoportuno do que esse, impossível, porque é o momento da chegada. É o momento da Ponte definir se vai ou se não vai permanecer, ou se vai subir, ou se fica para o ano que vem na Série C. E aí agora, como é que entra em campo um time desse? Contra o Botafogo, motivadíssimo, brigando pela classificação e dentro da sua casa. Como é que entra em campo um time desse? Com a cabeça desse jeito, fazendo greve? É lamentável, sob todos os aspectos. E parece que é uma saga sem fim. Parece que é um sofrimento interminável para essa torcida da Ponte, essa situação que não se arrasta há anos. Ela se arrasta há décadas num clube tão importante como é a Ponte. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Brasil. Ontem foram definidos os últimos classificados às quartas de final da competição com os seguintes resultados. Jogando em São Januário, o Vasco da Gama venceu o CSA pelo placar de 3-1 e garantiu vaga na próxima fase. Assim como também o Cruzeiro, que venceu fora de casa o CRB. Portanto, estão classificados para as quartas de final Cruzeiro, Vasco, Corinthians, Fluminense, Bahia, Atlético Paranaense, Botafogo e Atlético Mineiro. Lembrando que na terça-feira a CBF fará o sorteio dos confrontos. Campeonato Brasileiro da Série A, 19ª rodada, amanhã 6h30 no Maracanã. Tem Flamengo e Mirassol. No mesmo horário, São Paulo e Vitória, além de Red Bull Bragantino e Inter. 8h30 da noite, jogam Fortaleza e Botafogo. Às 9h, tem Bahia e Fluminense. Já no domingo, Dia dos Pais, 4 da tarde, Vasco e Atlético Mineiro, Palmeiras e Ceará.
6h30, o Cruzeiro pega o Santos. No mesmo horário, tem Grêmio e Sport. Segunda-feira, 8h, tem Juventude e Corinthians. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, rodada importante para os times de Campinas. É a 16ª rodada. Amanhã, 5h, na Paraíba, tem Botafogo e Ponte Preta. No mesmo horário, Caxias e ABC. Amanhã, 7h30, Ituano e Confiança, Guarani e Ipiranga. Domingo, 11h, tem Londrina e Náutico. 4h30, Floresta e Tombense, Anápolis e Brusque. Ainda no domingo, 7h, tem Retrô e São Bernardo. Segunda-feira, 7h30, Itabaiana e CSA, Figueirense e Maringá. A classificação da Série C aponta o Caxias líder já classificado com 33. A Ponte Preta ocupa a segunda colocação com 27 pontos. O Guarani é o 12º colocado com 17. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata.